Olá, gente do Kauai. Desejando para todos vocês, primeiramente, uma boa noite. Para a glória de Deus, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite boa. E que eu também tenha uma noite de paz, uma noite boa. Passando por aqui, amados, que estejam ouvindo, visualizando este vídeo, uma reflexão da noite. E essa reflexão, amados, vou falar sobre um assunto de cédula. O que é uma cédula? A cédula é um documento escrito como dívida para ser paga. Isto é uma cédula. É um documento a qual a pessoa prescreve como uma dívida que precisa ser pago. É como se você estivesse devendo algo a alguém e essa cédula está lá e você precisa pagar. Eu estou falando isso para você entender o assunto que eu vou colocar nessa reflexão. Esse assunto está no versículo da Palavra de Deus em Colossenses 2:14. Fala sobre a cédula. E cancelou a cédula que é escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário a ele. Removeu, crucificando-a na cruz. Amados, Colossenses 2:14 está dizendo que havia uma cédula contra nós. Havia uma dívida ao nosso respeito. Eu estou falando de todos os seres humanos, desde o princípio. Havia uma dívida a ser paga. E aqui está dizendo que a cédula escrita ao nosso respeito, que é a dívida que nós tínhamos com Deus. A palavra está dizendo que essa cédula escrita como dívida, Jesus cravou, removendo essa cédula, cravada sobre a cruz, ao morrer. Pregado na cruz, Jesus ele anula a cédula. Jesus ele tirou a dívida. Ele pagou o que era para nós pagar diante de Deus. Foi isso que Jesus fez pela humanidade geral. Foi isso que Jesus fez para todas as pessoas. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, não importa o seu local de origem, aonde mora, seja rico ou seja pobre. Em Jesus Cristo, nele é anulado a cédula da nossa culpa. Em Jesus, nele é anulado, porque nele há perdão, nele há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Colossenses vai dizer, capítulo 2:14, que ao morrer sobre a cruz, travando sobre a cruz as nossas culpas, as nossas dívidas perante Deus. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, mas a nossa culpa só pode ser anulada. As nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados perante Deus só pode ser anulada por meio da cruz de Cristo, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém, amados? Então, quando eu entro na porta que é Jesus, quando eu entro nessa porta que é Jesus, que passo a pertencer a Ele, então essa promessa de Colossenses capítulo 2:14 passa a atuar na nossa vida. A partir do momento quando nós confessamos a Deus as nossas fraquezas, Ele abre os braços para nos perdoar e nos aceitar, anulando a nossa culpa,
anulando aquilo que foi errado que fizemos no passado e também no presente quando é confessado a Ele. Que lindo que Jesus fez por nós. Só Jesus podia fazer isso, mais ninguém. Só Ele pode anular a culpa, só Ele pode tirar o papel da dívida perante todo ser humano, perante Deus. Só Ele, quando nos humilhamos perante Jesus.